Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui sobre um assunto que é nossa necessidade de vida, né? Que é sobre falar ou não a verdade para as pessoas ou para determinadas pessoas. E qual é o preço de falar a verdade, né? Então, hoje a gente vai conversar aqui sobre a verdade é uma pedra preciosa, né? Então, como que você fala ou não a verdade para as pessoas, né? Tudo isso tem um preço, né? Então, é, então conta-se assim que na antiguidade as pessoas assim, os senhores assim que eram assim dono das aldeias, reis, né, príncipes. Então que eles tinham mais poder financeiro, então eles ficavam sabendo sobre os sábios e eles compravam esses sábios para eles, né? Então, qualquer coisa que eles iriam fazer ou queriam saber, eles se consultavam com os sábios, né? Então, esse senhor de muito poder lá atrás, dono de uma aldeia, perguntou para um dos seus sábios, né? O que iria acontecer nos próximos dias em relação à vida dele. E o sábio falou assim: o senhor vai ver todos os seus parentes morrerem. E ele achou um absurdo o sábio falar isso, né? Muito agressivo. Pediu que dessem 10 chibatadas nesse sábio, tirassem ele da sua frente, né? E aí chamou um outro sábio, né? O que vai acontecer na minha vida nos próximos dias, nos próximos meses, né? Nos próximos anos. E o sábio disse assim: o senhor vai viver mais do que todos os seus parentes. E o outro sábio não se conformou de estar apanhando, porque ele disse a mesma coisa, né? Então ele disse para o sábio depois: como eu apanhei e você não? Você disse a mesma coisa. E o outro sábio disse: não, eu embrulhei numa caixinha perfumada, eu dei um lacinho, eu enfeitei, né? E dei a verdade para ele. E você não, você pegou a pedra bruta e pá, tacou na cara dele, né? Então, nós não podemos jogar de uma vez a verdade na cara do outro, né? Temos que saber como dizemos a verdade, com muita diplomacia, né? E então, ainda que seja uma pedra preciosa para o outro ouvir, é uma pedrada. E a gente não pode falar de uma vez só, né? Por isso que quando a gente faz assim terapia, a terapia mesmo você fazendo num tempo menor, num tempo breve, também dependendo de quantas queixas tem uma pessoa, não dá para você resolver, talvez no prazo que você resolve para outras tantas pessoas, né? Porque você tá de fora, fica fácil você tacar aquela pedra bruta na cara da pessoa. Mas além dela se assustar, ela não vai ter como digerir, assimilar aquele conhecimento, né? Aquela verdade. Então, a verdade tem que ser dada, mas saber como dar, né? Porque senão se torna só agressivo, né? E tem que ter assim muita paciência, né? Muita diplomacia e para saber entregar a verdade, né? Então, como eu atendo aqui muitos profissionais diversificados, então outro dia um médico, um colega meu de trabalho, um médico, chegou aqui e disse assim para mim: Maristela, esses dias uma paciente minha quase quebrou meu consultório, né? E por eu dizer a verdade para ela. Mas como? Qual era a verdade que você estava dizendo para ela e como você disse,
né? Ele disse assim, fui fazer o exame, porque ela estava com vários problemas, então eu fui fazer o exame ginecológico, e se eu pusesse ali uma lupa, um microscópio, eu viria até os bichos andando ali na vagina dela, na chana, no que vocês quiserem chamar. Porque era muita crosta ali de urina e sujeira parada, né? Então, eu estou sempre falando nos meus vídeos a importância da higiene, né? A importância da higiene. Toda vez que a gente urina, tem que lavar, né? Ah, mas eu não tenho bidê, eu não tenho ducha. Você vai com aquelas leiteirinhas antigas assim de segurar os leitinhos de plástico e deixa no banheiro. Você vai urinar, você não tem bidê, você não tem privilégios, você joga aquela aguinha ali no canal da urina e não precisa nem sabonete. O fato de você jogar água, você já não deixou aquela urina ficar parada, né? E nem as fezes não podem ficar paradas. Muitas vezes que eu fazia a palestra ao vivo e a gente fala isso para as pessoas e as pessoas assim dão um monte de desculpa, né? Não tenho bidê, não tenho ducha, e o papel higiênico não foi feito para limpar? Não. O papel higiênico foi feito para enxugar, né? Quebrar um galho nas situações onde não tem jeito mesmo. Você vai no banheiro de shopping que não tem uma ducha, não tem um bidê, você pode levar então um lencinho umedecido ou até só enxugar o papel higiênico uma vez só. Não vai dar tantos problemas, às vezes nem vai causar nenhum, chegar em casa, lava e acabou, né? Mas a pessoa que fica ali urinando o dia todo, ou defecando, né? Tem pessoas que têm um intestino bom, então ele funciona 2, 3 vezes por dia. E você não lava, você só limpa com papel higiênico, né? Então fica lá o canal do ânus com as fezes paradas, né? Aquilo vai fazendo mal, muito mal. Ou a pessoa que urinou várias vezes, dentro de casa às vezes mesmo, ou no emprego, e não lavou. Ah, no meu emprego não tem a ducha. Vai com a leiteirinha, ou vai com o lencinho umedecido, mas o bom mesmo é a leiteirinha. Pega a aguinha ali na pia e joga, não deixa a urina ficar parada, né? Porque por ali está entrando um monte de doenças, né? Porque o seu corpo entende que você não se importa, as suas células entendem que você não liga, né? Não gosta mesmo de você, né? Então, o que o médico disse para a paciente dele, não adianta colher a urina e me trazer, né? Ou levar para o laboratório. A senhora precisa se higienizar primeiro. Lava muito bem lavado os grandes lábios, pequenos lábios por dentro. Lava, deixa bem limpinho antes de soltar a urina para mandar para o laboratório. E a mulher quase quebrou o consultório dele, né? Porque no fim a gente até acaba rindo aqui, porque falar a verdade não é fácil. Às vezes a gente, que nem ele perdeu a paciente nunca mais voltou. Às vezes a gente perde o paciente de falar a verdade, mas ele poderia ter falado de uma outra forma, como eu falo aqui, né? A senhora vai fazer o exame, né? Então, não vá colher a urina antes, né, de ter se banhado. É importante se banhar para aquela urina sair pura, né? Não ir nenhum resquício de urina já parada. Mas mesmo assim é complicado porque a pessoa, o paciente, ou a pessoa, o amigo, o inimigo, o vizinho, ele quer ouvir o que ele quer. Ele quer ouvir o que ele quer. Se você falar sempre para ele o que ele quer, você está bem na fita com as pessoas. Mas falar a verdade é muito difícil, né? Então,
essa paciente dele já está morta, né? Antes de completar 2 meses após essa consulta, ele veio a saber que ela contraiu a Covid, mas tinha inúmeras complicações já, né, comorbidades, e então é claro que já entrou entubada, foi entubada, e em pouco tempo, menos de 8 dias, a pessoa faleceu, né? Então, é muito fácil ficar falando, a Covid está levando as pessoas, o governo é irresponsável, é gostoso colocar a culpa nos outros, né? Mas como eu cuido do meu corpo, é muito importante para saber o quanto eu tenho de vida, né? Se eu não ligo muito, porque, vamos falar bem claro, se eu puder colocar a mão nos meus órgãos genitais a qualquer hora do dia, né? E ele não tiver nenhum cheiro, tiver limpo, é claro que eu tô saudável, né? É claro que eu tenho probabilidade de ter mais saúde, né? Aquele que tem mais preguiça de se cuidar vai sempre ter mais complicações, né? Então, a pessoa, é difícil uma pessoa ser íntegra, né? O que é ser uma pessoa que não é íntegra? Ela atrai a si própria, né? Ela passa a ser incoerente, e a incoerência fere a si mesmo, né? A pessoa que não é íntegra, ela vai assim perdendo a autoconfiança, né? Então, saber se impor sobre os ambientes e então, assim, o que é saber se impor sobre os ambientes? Então, vamos supor, a professora fala assim para a criança, vai lá, bate naquela criança menor ali. O que é se impor sobre o ambiente? A criança fala, claro que não, professora, nem você mandando eu vou bater, porque é desleal, né? Eu sou maior do que aquela criança, então eu não vou bater, né? Eu aprendi que eu não devo fazer isso. Isso está dentro de mim, eu não consigo fazer isso. É desleal, né? Mas a irmãzinha escutou, vai lá e bate no irmão, que é mais novo, né? Aí você fala assim, é a educação, é o ambiente, né? E tem gente assim que nasce assim, em lares terríveis, né? E elas viram o jogo, né? Tem pessoas que querem ser artistas, começam a ouvir dos pais que é vagabundo, ou descobre logo cedo que é homossexual e é tocado fora de casa, e elas mudam, elas viram o jogo, né? E porque essas pessoas que acabam mudando o ambiente, né? E é como um Sócrates na antiguidade, né? O meio não o modelou, né? Ele que modelou o meio, né? Ele fez história, né? Então, Machado de Assis, Giordano Bruno, né? São pessoas que não tinham tudo para falhar e virar o jogo. Então nós viemos aqui para construirmos, né? Nós mesmos, construir nós mesmos. Não adianta você, ontem eu ajudei a construir um carro diferente, uma nave espacial, e eu quero ir para a Lua, mas o que você faz por você mesmo, né? Construir você mesmo, né? E quanto mais assim elaborado, assim, a sua construção interna, né? Mais maduro você é, né? Então, existe assim um conto de um conto clássico de Bhagavad Gita, né? Que ele fala assim para os seus discípulos, né?
Olha, vão até o mercado e eu quero que vocês roubem. Vá lá e roubem o que vocês quiserem, né? Mas tem um porém. Ninguém pode ver vocês fazendo isso. Vão, façam isso e voltem. E a maioria dos discípulos, os sannyasis, né, que vocês queiram chamar, e foram lá tentar roubar o mercado para ninguém deixar eles verem eles fazendo isso. E um dos discípulos não foi, continuou ali, né, em meditação, fazendo o que tinha que fazer. E Bhagavad Gita falou assim: o que você está fazendo aqui? Eu dei um propósito aí, uma meta para vocês fazerem um objetivo, todos foram, o que você está fazendo aqui? Ele disse: sim, senhor, o senhor mandou que nós roubássemos o mercado, mas tinha um porém, que ninguém nos visse roubando, né? E eu não posso fazer isso, né? Eu não posso ir, porque eu estou o tempo todo me vendo, né? A vida dentro de mim. Eu não sou oco, mestre, né? Eu me conheço e eu sei quem eu sou, né? Então, esse cidadão tem vida interior, né? E então, quando você tem vida interior, você é maduro, você sabe, né? Que o tempo todo você está se vendo, o tempo todo a luz do universo está te vendo, né? Mas quando você é oco, você é vazio, você compra e vende produtos ilícitos ou não faz o seu trabalho de forma assim presencial mesmo, você tá lá de corpo e alma, você não consegue, né? Tudo que você faz, na verdade, irrita, né? E você não vê a hora de sair daquela situação, de terminar, né? Então, quando você vende e compra produtos ilícitos, faz coisas ilícitas, você é oco, você é vazio, né? E então a necessidade de sempre há pessoas te vigiando de todas as formas e você ainda tem adrenalina nessa situação perversa, né? E então, e tem outras situações ainda, que tem gente que arrasta tanto peso, né? Que mal consegue mudar o passo, né? Vai perdendo o equilíbrio. E às vezes tem pessoas que não conseguem nem mesmo mais vestir a própria calça, nem se ela sentar na cama assim, ela não vai conseguindo mais, nem ao menos se vestir, né? Por que, Maristela, né? Porque essa experiência de vida, né? Porque a pessoa, ela guarda todas as cascas da laranja. Como assim, Maristela, né? Ela decasca a laranja, em vez de ela tomar o suco, ela não toma o suco. Ela não pega o melhor. Ela não agradece a vida, tudo de bom que acontece no caminho dela, todos os progressos, todas as vitórias. Não, ela amarga, ela não quer o suco, ela quer a casca. Então, o que acontece com a casca quando você não joga, né? Ela vai amargando, né? Ela vai ficando pesada, amarga, né? Então, é o preço que você vai pagando por não jogar as cascas da laranja da sua vida, né? Então, você sai por aí carregando todas as cascas, né? De lá da infância, primeira infância, antes de vir para essa existência, para a Terra, reencarnar novamente, o renascimento, lá naquele dia lá atrás que aconteceu um conflito, às vezes com um companheiro, com um filho, você vai guardando as cascas, né? E Maristela, eu não quero jogar as cascas porque você não conhece o meu sofrimento. As pessoas colocam assim nas páginas das redes sociais. Você não sabe pelo que eu passei. Todos nós
passamos por momentos muito difíceis, e não é uma vez, né? Em tempos nós passamos por momentos muito difíceis, né? Porque a vida está sempre testando se realmente tem o equilíbrio mental, né? Porque falar que eu tenho equilíbrio, que eu sou serena, que eu sou tranquila, que eu sou forte, na hora que tudo está correndo bem, qualquer cristão sabe fazer isso. Mas a hora que chega o problema, a vida vem testar. Vamos ver se você agora com esse problema aí, ou esse probleminho, esse problemão que eu tô aí colocando aí nessa semana na sua vida, se você vai jogar as cascas da laranja e vai tomar só o suco, né? Então, se eu fico guardando as cascas, eu não estou aprendendo nada com a vida. Se eu não estou aprendendo nada com a vida, eu vou ter que ter uma dor maior, que são as dores físicas. Vai começar a doer meus braços, né? Vai começar a doer as minhas pernas, estômago, né? O pé, a cabeça, ouvido, olhos. Vão aparecer inúmeros problemas na minha vida de forma física também, para ver se eu aprendo a jogar as cascas da laranja, né? Então, e ficar só com o suco, né? Porque isso está te impedindo de crescer. Isso nos impede de crescer, né? E nesse momento que você não joga as cascas da laranja, você está escolhendo morrer, né? Você está escolhendo morrer, né? Eu lembro assim que quando a gente assim usa muitas laranjas mesmo, né? Literalmente aqui em casa, eu não jogo as cascas de laranja assim. Geralmente os vídeos na internet vai falar, ai, não coloca as cascas de laranja, de limão, de alho, cebola nos pés das frutas porque morre, não sei o que. Eu coloco, às vezes se tá lá já formando florzinha, ela cai tudo. Mas ela vem com tanta força, com tanta força. A jabuticaba, ela passa a nascer assim 3, 4 vezes maior, aquelas bolinhas, 3, 4 vezes maiores, né? Coisa mais linda. Qualquer pé de fruta aqui vai dar milhões de vezes mais do que daria de uma forma normal. E então você vê a força que tem você descartar aquilo que não te serve, né? Então se caiu todas as frutinhas que já estavam ali no pé, né? Eu falei, nossa, será que vai morrer mesmo? E depois, logo atrás, já brotou todos os pés mais fortes, as frutas vieram maiores e mais carregado. Imagina o poder que você teria na vida descartando aquilo que não lhe serve, né? Ah, mas tá grudadinho em mim, aquele ódio que eu tenho daquela pessoa, daquele parente, daquele amigo, daquele vizinho, daquele inimigo. Você tá morrendo. Você tá morrendo. O seu ódio tá te matando. Tá te autodestruindo. Às vezes você tem a capacidade de ganhar tanto financeiramente e às vezes você vai morrer antes daquela pessoa que você está com ódio. Aquela pessoa que está com ódio pode até morrer em menos tempo também, mas às vezes você vai antes ou logo atrás dela, né? Lembra que a casca que eu joguei nos pés, né, de laranja, limão, alho, cebola, que falam que não pode, caiu tudo, limpou o pé. Falei, nossa, que vai morrer mesmo? Não, brotou mais forte, né? Então veja quanto a gente fica forte descartando as titicas, os mimimis da nossa vida, né? Então isso vai lhe impedindo de crescer e está te matando, né? Você está escolhendo morrer, né? Quando a pessoa está sempre se lamentando para mim, ali no celular, nas mensagens, WhatsApp, seja aonde tiver, você chega perto, ela está se lamentando, mas ela esqueceu que eu sei que já algumas queixas dela já se resolveram, né? Então bacana se ela começasse um diálogo assim, olha, eu tenho 20, 21 queixas, mas olha, aquela ali
já resolveu. Aquela outra também já resolveu. Nossa, que era tão grave, já resolveu. Aquela outra está se resolvendo. Não, ela não fala. Ela vai se lamentar. Se lamentar de coisas às vezes que você nem tem nada a ver com aquilo, né? Que às vezes é mais fisiológico. Então, ela não joga as cascas da laranja. Se ela não joga, ela fica com as cascas da laranja e não toma o suco, né? Não consegue aproveitar o que está acontecendo já de bom na própria vida. Então, ela regride. Ela está caminhando para a morte, né? Então, a gente precisa ter disciplina na nossa vida. E disciplina é fazer o necessário para manter a nossa consciência elevada, né? Manter a nossa consciência elevada, né? Então, às vezes podemos ficar assim, sem comer alguma coisa assim que você gosta muito no café da manhã, ou mesmo ficar sem o café, ficar sem comer alguma coisa que você gosta muito no seu dia, né? Mas você não pode deixar de acordar e agradecer. Acordei. Mais um dia para mim viver. Acordei. Fala com Deus logo que você levanta. Ah, mas eu não vejo ele. Não vê ele porque não tem maturidade. Deus está em cada canto que você olha, né? Cada ato bonito que você faz, ou que você vê o outro fazer, é Deus ali fazendo, né? Então, assim, é mesmo o pensamento, né? Você vai dormir com um monte de ódio daquele parente seu. Que qualidade de sono você espera ter, né? E porque é o último pensamento seu é que vai definir o tipo de sonho que você vai ter, né? O descanso que você vai ter naquela noite, né? Então, você pensa assim, por que eu não tenho controle mental? Enquanto você não jogar as cascas da laranja, você não tem controle mental, né? Ninguém pode me dizer que tem controle mental se vive doente, né? Se você está com algum tipo de doença, você não tem controle mental, né? Já disse aqui, eu digo sempre, fiz 60 anos em julho, né? Não sei o que é doença. Não sei mesmo o que é doença, né? Eu só fui tomar a vacina porque por respeito aos outros, e para não querer complicação, né? Com a vida e com a política. Mas uma pessoa madura, o vírus não sente tesão em você. A doença não sente tesão em você, porque ela não vai ter vez. Da mesma forma que ela entrou, ela vai ter que sair logo. Ela não vai ter moradia em você, né? Então o sentido de vida está dentro da gente, né? Você não pode assim, o meu sentido de vida está se meu marido chegar na hora que eu quero. Ou se eu for passear em tal lugar. Ou se o filho meu falar isso ou deixar de falar aquilo, né? Ou se eu conseguir comprar o carro do meu sonho esse ano, a casa, roupas, e seja o que for. O sentido da sua vida não pode estar fora. Tem gente que fica, às vezes, o dia inteiro indo em várias lojas para decidir que calça ela quer comprar, né? Meu Deus, por que ela não usa esse tempo para ficar no silêncio e desenvolver o potencial interno, né? Maturidade, né? Quando nós somos mais maduros, nós temos até vergonha de fazer isso, falar que fizemos isso, né? Então, o maior privilégio de uma pessoa é estar diante da luz, é estar diante de sábios, né? E aquele que ama, aquele que se ama, então ele ama. E então ele busca a sabedoria e
E se ele busca sabedoria, ele está buscando sabedoria, ele já encontrou, né? Que o universo dá aquilo que você busca, né? Então existe assim um outro conto, né? Que esses mestres sábios contam, né? E descrevem que eles estavam caminhando ali, tipo monges caminhando numa montanha, e um deles tinha que levar um rebanho, e nesse rebanho tinha ali um carneirinho assim, mais gordinho, machucado, e ele estava atrasando o andamento do rebanho, e ao invés de ele ter compaixão, né, ele batia para que ele andasse ainda mais, e mais ainda que ele não conseguia, porque era a dor já da própria gordura do carneirinho, ele estava já machucado, com a patinha machucada, e mais apanhando, piorava a situação. Onde tem ódio, você sempre perde. E um dos monges mais sábios, observando tudo aquilo, ele chegou, pegou o carneirinho e colocou aqui no ombro dele, né? E bem mais velhinho. E ele ficou só pensando, nossa, tão velhinho, e pegou esse carneirinho, tá levando, né? O que será que ele pensa, né? E quando chegou lá em cima, que ele soltou o carneirinho, ele ficou assim, muito indignado com aquela situação, e foi lá perguntar para outro sábio, veja, eu estou muito curioso, por que ele fez aquilo, né? Ele poderia ter despencado da montanha, né? Tão velhinho. E foi lá, carregou aquele carneiro bem obeso, né? Machucado, colocou aqui no ombro. E parece que nada aconteceu, né? Parece que ele ficou até leve e foi e levou, né? E perguntou para o sábio, o que acontece, né? Por que ele fez aquilo pelo carneiro, né? Por ele, né? E o sábio disse, não, ele carregou por ele mesmo, né? Ele está treinando a disciplina da compaixão. Então ele carregou por ele mesmo, né? Aí quando ele vai nesse sábio que carregou o carneirinho, e ele pergunta, por que o senhor fez aquilo? O outro sábio disse para mim que o senhor fez pelo senhor mesmo. Ele diz, não, ele disse o que ele faria. Ele carregaria por ele mesmo, né? Mas eu não sei nem do que você está falando. Mas espera aí, não, o senhor carregou aquele carneiro machucado e pesado aqui nos ombros. Como o senhor não sabe do que eu estou falando, né? O senhor respondeu a pergunta minha, mas agora não sabe que o senhor carregou. Quem carrega um carneiro sabe que carregou, né? E ele diz, não, eu não me lembro de nada, né? Então, esse homem ainda é mais sábio. Ele faz com tanta naturalidade que a memória dele nem registra. Carregar o carneiro obeso, machucado, carregar qualquer outra pessoa, ele faz com tanta naturalidade quando ele faz algo pelo outro, que ele não registra. É natural para ele a compaixão e se ver na dor do outro. É muito natural, né? E então, a fala do outro monge, que ainda é um filósofo, ele diz assim, não, acho que ele carregou por ele mesmo, né? Quer dizer, ele fala o que ele faria, carregar por mim mesmo, desenvolver a compaixão, desenvolver a disciplina. Mas o outro, como é mais evoluído ainda, já chegou, ele é pura luz, ele não registra, ele não quer saber do que ele fez, já passou, né? Ele não registra, passou, ele está sempre bem, ele está sempre tranquilo, né? Então, é um discípulo, ele é um monge que ele foi um dia um discípulo. E ele foi impondo a ele mesmo uma conduta correta, né? E então, hoje ele é um sábio totalmente pacificado. Totalmente pacificado, né? Ele carrega por princípio e não para se aparecer, né?
de tanto assim praticar a virtude por disciplina, então acaba acontecendo duas coisas. Primeiro, quando você está se tornando mais iluminado, mais sábio, então vai ocorrendo a transformação, você vai se lamentando mesmo, você vai tendo mais paciência na hora que ocorre problemas diante de você, né? E quando você está ainda mais sábio, então ocorre a transmutação, né? Então a pessoa mesma se torna a própria virtude. E não existe assim mais nem condenações e nem salvações eternas, né? Os indianos dizem isso, não existe nem condenações e nem salvações eternas, né? Veja, os indianos dizem isso, porque as pessoas assim nos perguntam muito isso. Nossa, existe céu, existe inferno, eu vou para o céu, eu vou para o inferno. Não existe nada eterno, né? E os próprios rishis sempre dizem isso. Os rishis são homens tão sábios, tira o homem, né? Porque são seres tão sábios, de uma sabedoria muito, muito elevada, né? E eles dizem assim que os ensinamentos, as adversidades, né? Todos os ensinamentos que ocorrem no nosso dia, na nossa semana, os ensinamentos, as adversidades são nossos dharmas, né? São coisas que nós precisamos agir, fazer, né? Para desenvolver aquilo que nós viemos desenvolver, né? O nosso poder interior, né? E se a gente se conseguir manter sábio nas adversidades, fiel, o que é isso? Fiel, tranquilo, sereno, equilibrado aos ensinamentos, no meio de todo o sofrimento, né? Fazendo bem por onde passa e então você vai saldando a sua dívida com o karma, né? Nesse dia a luz estará lá, né? Então, posso apagar com a borracha, Maristela? Né? Ontem eu cortava as asas dos passarinhos, mantinha em cativeiro, eu judiei de tal animal, eu não tratei como devia, eu judiei de um irmão, eu fiz coisa errada, eu não podia ir lá e fazer aquilo que eu fiz com o irmão, ele estava em tratamento, fui lá e tirei. Então, dá para apagar? Não. Mas a sua disciplina no bem vai causando uma transformação em você. E quando a luz vê que você já está bem transformado, ele vai estar lá, logo após a curva, para ajudar você a fazer a transmutação, ser sábio também, né? Então, em alguns lugares, nós somos espancados, né? Em outros lugares nós já passamos fome, ou passamos fome, em outros as pessoas nos humilham, em outros lugares as pessoas nos desprezam, né? E não podemos se importar, né? São transformações do nosso karma, né? Devemos até agradecer esses treinadores que estão ao nosso redor, né? Então, a gente consegue transmutar quando a gente mata a nós mesmos, matar o nosso exterior. Não me importo mais com o que me acontece no meu exterior, né? O que importa é a minha estabilidade interior, né? Redenção mesmo, né? Então, nós somos assim prisioneiros de nossas próprias escolhas, né? Ou formas como nós lidamos com a vida, né? E que nós mesmos criamos. Tudo acontece
para o melhor, né? Tudo, mas aquela dor também, Maristela, minha vista está embaçando, tudo acontece para o melhor, ela está te empurrando para você continuar a evoluir, continuar se conhecendo, né? Não é comprando ali não sei quantas roupas na loja ou uma coisa que muito você quer para deixar sua casa bonita e tá te deixando mais forte, né? É você, o que você está fazendo por você, né? É sábio a pessoa que é capaz de confiar e acreditar inexoravelmente nessa lei, né? Do poder interior. Tudo que acontece fora não está me prejudicando, está me ajudando a sanar o meu karma, né? Tudo acontece para o melhor. Tudo acontece para o melhor. Nada acontece por acaso, né? O sábio o sábio sempre está presente em todas as situações da vida, né? Então eu tô lá no meu trabalho, eu não penso que vai acontecer depois. E quando perdemos o fiel do bom senso, entramos no masoquismo e gostamos de estar mal. Eu conheço tantas pessoas ao meu redor que é masoquista, né? Gosta de estar mal. Ah, eu não gosto. Gosta. Porque eu não vejo você agradecer aquilo que você já alcançou. Só vejo você reclamar. Então você é masoquista. Gosta de estar mal, né? Gosta de ser mimado ou mimada, paparicada ou paparicado. Atendida por todos, né? E excesso de atenção ou a falta dela causa desajuste, né? Se você fica lá querendo ficar um monte de doente e todo mundo te paparicando, tá ajudando ainda mais você de se desajustar, né? O profissional falar, eu cuido de você, eu vou cuidar de você, ele tá te paparicando, ele não tá te ajudando, e vai causar desajuste, não, eu vou fazer você amadurecer. Isso vai doer, né? E educar, você educa uma pessoa, um paciente, um filho, quando você enquadra o filho ou o paciente nas leis da vida, né? É a lei da causa e efeito, né? Então, gente carente sem vida interior não se apaixona, faz reféns, né? Reféns das suas próprias necessidades, né? A carência e a pessoa que não tem vida interior, ele é um vampiro, né? Uma hora vai ter que aprender a nadar. Não quer aprender nessa vida? Você prefere ir lá ficar comprando um monte de porcariada para tua casa? Uma hora você vai ter que aprender a nadar. E a jogar as cascas da laranja, né? E tomar só o suco. E aí a pessoa se torna insuportável. Não adianta, assim, memorizar recomendações, né? Às vezes um profissional fica dando recomendações, a pessoa fica memorizando. Se dentro de você não existe uma coisa que você mastiga e que você assimila, né? Ah, eu tô ouvindo tudo que você fala, já tô cansada até de ouvir você falar, mas eu não consigo mastigar, eu não consigo assimilar. Eu estou preocupada de ir lá na loja e comprar mais uma roupa, mais um móvel caro para minha casa, ou um carro novo. Mas eu não estou preocupada com a minha vida interior, né? Então a decoreba, eu só decoro o que você fala, Maristela, e a decoreba não vai surtir efeito. Então o elemento mais importante é se você consegue estar consigo mesmo, né? Vai estar presente de corpo e alma em todas as situações, né? Então é bíblico o que eu vou falar agora, né? E tudo mais será dado por acréscimo, né? Se você aprender a ter um diálogo
interno, né? E eu gostaria de não deixar de colocar aqui essas situações onde eu só vou ver fulano se o meu companheiro for junto. Eu só consigo sorrir, ser agradável se eu estiver sempre junto com um filho, com uma filha, com meu companheiro. Se alguém me chama que está precisando de ajuda, eu não vou sozinha. Eu tenho que estar levando alguém junto, né? Aprende a nadar. Jogue as cascas de laranja fora. Comece a tomar o suco da fruta. Gratidão. Amor sempre.